Bom, como já faz um tempo que eu tinha falado dessa live, né? O ruim de usar óculos, gente, é a luz da ring light. Mas assim, como eu tinha marcado a live para as 8 horas e aí aconteceu uns imprevistos, não deu tempo de começar às 8, vou tentar ser breve, tá? Vou ser mais breve hoje porque tá tarde, né? Hoje é sexta-feira, acredito que muita gente tá até passeando hoje, né? Mas eu precisava fazer essa live porque faz algum tempo que eu precisava fazer ela, né? Que eu falei que eu ia fazer. Na verdade, acho que faz 2 semanas que eu falei que eu ia fazer essa live e eu não fiz ela. Então aí hoje eu tenho que fazer. Eu gosto de fazer dia de quinta-feira, porque na sexta o pessoal sai pro rolê e tal, né? Então eu prefiro na quinta. Só que como essa quinta não deu de novo, porque minha vida tá uma correria, eu fiz, né, hoje, decidi fazer hoje. Então, assim, pra quem me acompanha, já viu que esses dias atrás eu terminei de ler um livro, né? E esse livro, ele tem um conteúdo, assim, riquíssimo. E pra gente decorar mais, né, pra gente gravar na cabeça aqui do que a gente fala, é muito bom quando a gente compartilha. Que falam que a gente aprende 2 vezes quando a gente ensina alguém, quando a gente compartilha com alguém o nosso conhecimento. Então, por isso, eu decidi fazer essa live para poder compartilhar com vocês esse conhecimento desse livro. E você que tem muitos problemas aí de agir por impulso, de se estressar fácil, fica nessa live porque o conteúdo é exatamente para você que se estressa fácil, para você que briga muitas vezes, começa com razão e depois termina sem razão. Então a live é para vocês. Então o livro que eu li, se vocês quiserem depois entrar no meu perfil, eu tenho nos destaques os livros que eu leio. É o último que eu li, ele é azul. Ele chama Inteligência Emocional, a teoria que revolucionou, né, o ser inteligente, o que é ser inteligente. Esse livro, ele é do pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman. Pelo nome, né, vocês já sabem que esse livro não é brasileiro. A maioria dos livros que eu costumo ler, eles não são brasileiros. Oi, né, gente, falando nisso, né? Oi, Cíntia, Letícia. A gente conversou hoje já, né, Letícia, sobre inteligência emocional. E aí estamos aqui para falar, né? Que a gente também lembra muito dos acontecimentos em relacionamento que deixa a gente bem assim, né? Então, assim, a inteligência emocional não é a primeira vez que eu ouvi falar. Esse livro, assim, me abriu muito a mente, eu aprendi muitas outras coisas. Mas eu aprendi sobre inteligência emocional, assim, o básico, sobre o que era quando eu fiz secretariado. Eu sou formada em técnico em secretariado e eu fiz esse... Oi, Leandra, fico muito feliz que você conseguiu, viu? Gente, a Lê, ela mora em Portugal, então, assim, é um esforço muito grande dela estar aqui, porque lá eu acho que já é o quê? Meia-noite aí? Então, esse horário, né, fica difícil. Mas muito obrigada por você dedicar seu tempo, todos vocês que estão aqui, dedicar o tempo de vocês para estar me assistindo. Eu fico muito feliz. Então, quando eu fiz secretariado, eu soube sobre a inteligência emocional, porque fala que a secretária ela precisa muito disso. Aí, gente, coitada. Mas é sexta-feira, né? Vamos dormir um pouquinho mais tarde amanhã, tá? Vamos assistir. Provavelmente é só 1 hora que dá pra fazer, porque eu não faço muitas lives, né? Então não vai ser muito tempo, né? Então, assim, quando eu fiz secretariado, eles falaram que era muito importante, né, a secretária ter inteligência emocional, porque ela trabalha com pessoas, ela lida com clientes, lida com chefe, funcionários, ela trabalha sob pressão. Então, assim, ela precisa ter inteligência emocional. Só que, depois que eu li o livro, depois que eu me especializei mais nisso, aí eu cheguei à conclusão de que, na verdade, é uma coisa que todo mundo precisa, tá? A gente, não só secretário, não só quem trabalha em área administrativa, em escritório, não são só essas pessoas que precisam de ter inteligência emocional, mas sim todo mundo, né? Porque a gente convive em sociedade, né? A gente vive com pessoas em volta, por mais que a gente às vezes não goste, né, de lidar com pessoas, a gente vive com elas, né? Convive com elas. E também tem uma pessoa que a gente convive aí que não dá pra gente fugir. Aonde a gente for, essa pessoa tá, né? 24 horas por dia, sempre. Que somos nós mesmos, né?
A gente não consegue fugir da gente. E às vezes lidar com a gente mesmo não é fácil, né? Então por isso a inteligência emocional existe. E antes ela não era vista como algo importante, né? Antes era só mesmo o QI, que é aquela inteligência racional, que era mais importante. Que se você tivesse QI, você teria sucesso na sua vida. Ah, e só quem é inteligente que tem sucesso na vida, porque o QI, na verdade, é nosso raciocínio lógico. Só que não é verdade. O QI, ele representa aí 10% ou 20% do nosso sucesso, sabe? Então, representa só isso. Então, a inteligência emocional faz parte também desse 100%, ou seja, tem 90% a 80% de outros fatores que pode determinar se você vai ter sucesso na vida ou não, né? Então, não é só o QI, a inteligência emocional é uma delas. E muita gente, às vezes, tem mais inteligência emocional do que o QI e vai pra frente. Então, assim, hoje já é comprovado que a inteligência emocional é uma inteligência também. Por conta disso que nós nos achamos burras na escola, só medem um tipo de inteligência. Exatamente. Exatamente. Existem vários tipos de inteligência. E eu ainda vou até chegar lá, viu, Lê? Eu vou chegar lá ainda pra explicar pra vocês, porque tem um negócio muito interessante no livro que eu achei, assim, incrível e eu queria que existisse em todos os lugares. Então, assim, a inteligência emocional, o nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. Nós temos o nosso lado racional, que é o nosso raciocínio lógico, e nós temos o nosso lado emocional. Nós somos seres emocionais, tá? Os únicos seres, assim, ser humano que não é emocional são aqueles que têm algum tipo de anomalia no cérebro. Como, por exemplo, os psicopatas, né? A Letícia é psicóloga, ela pode falar aí nos comentários com mais, assim, mais especificamente, né? Mas os psicopatas, eles não têm, né, inteligência emocional, porque eles não sentem emoções, eles não têm sentimentos. E as pessoas que têm alextimia, que a alextimia é também uma doença no cérebro que faz a pessoa não conseguir identificar sentimentos. Ela não consegue identificar sentimentos, né? E aí também eu vou me aprofundar um pouco mais nessa parte ali pra frente. Então, o que acontece quando a gente não tem inteligência emocional? A gente não tem controle de nada, a gente só age por impulso, assim, não sentem empatia, não conseguem se colocar no lugar dos outros. Exatamente, eles não sentem empatia. Eu não tenho certeza, mas eu vi num lugar que falou que eles também não sentem dor, né? Eu não tenho certeza. Mas eles não sentem nada, eles simplesmente não têm esse pedaço do cérebro que a gente tem, né? E sabe o que é engraçado nisso tudo? Que o nosso cérebro, ele tem todas essas partes, né, para funcionar, e tudo que a gente vê entra ali, é como aquilo, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E a primeira impressão é que fica. E por que que isso acontece? Porque os nossos olhos, né, a visão, ela é a primeira, é o primeiro contato que a gente tem com as coisas. Então, quando a gente vê alguma coisa, a visão já vai passar direto para a parte emocional, para depois chegar na racional. Então, o nosso lado emocional, ele é muito mais rápido, ele consegue captar os acontecimentos com mais rapidez do que o racional. Então, até o racional processar e entender isso, o emocional já agiu, entendeu? Por isso que muitas vezes a gente age no inconsciente, que muitos falam que é a criança, nossa criança. Por quê? Porque o nosso cérebro, tudo que acontece, ele vai lá e busca, né, ali no arquivo, situações parecidas que a gente já viveu, igual aquela situação que está acontecendo. Então, aí o que acontece? Ele vai pegar, ele vai captar, e aí ele vai buscar lá no histórico dele o que já aconteceu. E geralmente quando a gente é criança. E aí eles pegam uma situação parecida e replica já na sua atitude. Aí você age igual você agiu naquela outra situação. Como, por exemplo, você está sozinho, você escuta um barulho. Então até você entender que esse barulho pode ser só a porta que está rangendo pelo vento. Às vezes você age no impulso achando que pode ser um bandido, entendeu? Por causa dos barulhos. Porque talvez lá no passado aconteceu algo parecido. Então é por isso que acontece. E acho que isso é muito interessante, por quê? Porque mesmo que demore um pouquinho pro cérebro raciocinar, né? E essa parte de sentimentos e emoções serem mais rápidas, ainda assim a gente não demora para pensar. Tudo isso não acontece tipo em 1 hora, são assim, coisas de segundos. E é assim, incrível como o nosso cérebro funciona. E a gente não tem controle total do nosso cérebro, né? A gente tem só controle de uma parte.
Por isso que acontece da gente agir no inconsciente, porque grande parte do nosso cérebro é inconsciente. E isso fala no livro. Então, gente, eu falo pra vocês que esse livro é excelente. Eu levei 6 meses praticamente pra ler esse livro, porque ele é muito específico. Ele tem dados científicos, ele tem pesquisas que foram realmente feitas em pessoas mesmo. Então, eles têm pesquisas, experimentos, são tudo assim, dados bem lógicos. E no final ainda tem até a fonte de onde tirou, sabe? Parece aqueles trabalhos, aqueles TCC, bem específico. É incrível, é excelente. E aí, a gente precisa da inteligência emocional exatamente para isso, para a gente não agir no nosso inconsciente, para a gente trazer para a consciência as nossas atitudes e os nossos sentimentos. Porque, como eu disse, nós somos seres emocionais e muitas vezes a gente age na emoção. Vou perguntar agora uma coisa pra vocês, aí vocês me respondam aí nos comentários. Vocês já fizeram alguma coisa e se arrependeram? Tipo, já brigaram com alguém e se arrependeu depois? Já se arrependeu de alguma coisa que você disse porque você tava brava com alguma coisa e aí depois se arrependeu? Já entrou em alguma discussão com razão, só que acabou saindo sem razão porque falou demais, falou que não devia, se alterou? Eu acredito que todo mundo tenha já passado por isso, né? Porque, assim, eu não me considero uma pessoa totalmente inteligente e emocional. Eu estou buscando isso, estou buscando conhecimento para que eu possa praticar. E eu pratico, né? Eu pratico no meu dia a dia e busco melhorar cada vez mais. Mas eu acredito que todo mundo já passou por isso, inclusive compras, tá? Quem já comprou alguma coisa que na hora parecia algo maravilhoso e depois não usou? Depois se arrependeu da compra que fez? Que já comprou uma coisa, na hora você achou que tava lindo, ou você nem mesmo experimentou. E aí quando você chegou em casa, ah lá, já, né? Já. E aí quando você chegou em casa, você foi usar pra sair, não ficou bom, aí você jogou no guarda-roupa e lá ficou. Eu acredito que já aconteceu com vocês, de comprar uma roupa que vocês nunca mais usou. Todo dia. A Cintia é mais emocional aqui também, que eu sei. Quantas vezes, amiga, você já brigou com alguém e achando que tá na razão, começa até na razão e no final perde a razão? Quantas vezes já aconteceu, né? Às vezes a gente age muito por impulso. E a inteligência emocional, ela tá aí pra impedir a gente de agir no impulso. Verdade, né? Quem nunca? Então, assim, é uma coisa que impede a gente de agir no impulso. A inteligência emocional, ela existe pra isso, entendeu? E o que eu acho mais incrível também desse livro, que ele explica que são muitas coisas que resolveria com a inteligência emocional. Ele explica, na verdade, até mesmo como que é a cabeça de uma pessoa que abusa de crianças. É muito pesado. Esse pedaço é um dos pedaços mais pesados que eu já li. Ele explica exatamente como funciona a mente desse tipo de pessoa. E lá também fala que a inteligência, né, a falta da inteligência emocional, né? O pessoal que tem depressão, a depressão também é uma falta de inteligência emocional. Que mais? Relacionamentos, os casamentos que não dão certo, qualquer tipo de relacionamento, seja amoroso, de amizade, que tem muita briga, que nunca chega na solução, sabe? Também falta de inteligência emocional. Aquelas pessoas que têm compulsões alimentares, tanto aquela pessoa que come demais, como aquela pessoa que sofre aí de bulimia, né, que vomita tudo pra fora, tal, são pessoas também que têm esse problema que com a inteligência emocional conseguiria resolver esse tipo de problema. Os vícios, né, no álcool, nas drogas também, falta de inteligência emocional. E então, assim, é uma coisa que se a gente pensa realmente na inteligência emocional, a gente consegue descobrir que ela é necessária para qualquer coisa, para tudo, para nossa vida, para o nosso emocional, para tudo funcionar bem na nossa vida, para os nossos dias serem melhores, para nossa versão ser melhor, a gente tem que aprender a ter inteligência emocional. E para explicar melhor ela é dividida em 5 pilares, né? O primeiro, que é o autoconhecimento, o segundo é o autocontrole, o terceiro é a automotivação, o quarto é empatia e o quinto é relacionamento interpessoal. Então eu vou tentar resumir eles um pouquinho aqui, porque logo, né, pode acabar o tempo aí. Então eu vou resumir para vocês que vocês entendam mais assim como é a inteligência emocional. Esse livro, na verdade, eu poderia fazer várias lives, né, destrinchar ele aqui e falar em várias lives sobre esse assunto. Mas hoje eu queria mesmo fazer um resumo para vocês entenderem o que é.
e para também gravar na minha cabeça, né? É que eu dou algumas aulas semanais aí nas terças sobre inteligência emocional. Só que como eu não dou sozinha, por enquanto, eu ainda não falo tanto assim como eu tô podendo falar aqui, porque o tempo lá é muito curto. Se bem que é 1 hora lá também, né? Então, também é quase a mesma coisa. Mas o primeiro pilar, que a Letícia também pode falar mais sobre isso, porque é muito sobre psicologia, é o autoconhecimento, né? As pessoas, assim, acham que autoconhecimento é coisa besta, né? Mas autoconhecimento não é você saber o seu nome, qual que é a sua cor favorita, qual que é a sua comida favorita, entendeu? Ai, minha personalidade é forte. Não, não tem nada a ver com isso. Autoconhecimento é uma coisa muito mais profunda. Através do autoconhecimento, a gente descobre os porquês das coisas. O porquê a gente sente determinada coisa, o porquê a gente age de determinada forma, todos esses porquês, as justificativas, tudo tem uma origem, tudo tem uma raiz. E aí a gente precisa do autoconhecimento para que a gente possa mergulhar dentro da gente e descobrir realmente o que está acontecendo, né? Descobrir realmente quem nós somos. Não é só saber quais são nossas habilidades e competências, mas saber também os porquês das formas que a gente age. Porque quando você começa a analisar isso, você descobre tanta treta, tanta coisa que você não tinha noção que existia. Como, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em dizer não. Pessoas têm dificuldade em dizer não para as outras. E o que acontece? Essa pessoa que tem dificuldade em dizer não, geralmente é uma pessoa que tem um bloqueio chamado necessidade de aprovação. Essa pessoa é uma pessoa que sempre precisa da aprovação dos outros. Se ela não for aprovada pelos outros, ela não consegue fazer nada. Então ela cai na primeira crítica. Ela não consegue receber críticas. Ela recebe críticas e aí ela já desiste. A pessoa é uma pessoa que não tem motivação. Ela sempre depende do outro. Ela sempre precisa do outro para validar o que ela faz, para falar se ela é boa ou não, para elogiar. Às vezes elas nem sabem quem elas são e elas precisam, o que você acha? Qual dessas personalidades é a minha? Ela não sabe nem mesmo qual que é a personalidade dela, porque ela realmente precisa de aprovação dos outros. E tudo isso vem da infância. Então, provavelmente tem alguma coisa lá atrás, na infância dessa pessoa, que fez ela se tornar isso, que fez ela ter necessidade de aprovação. Talvez um pai, uma mãe que era muito rígido, né? E ela precisava da aprovação deles, ou recebia muitas críticas, tinha muita cobrança ali, né? Então, às vezes tem isso também, que é a dificuldade em dizer não, porque ela tá sempre tentando agradar os outros. Sei que tem gente que não tem isso, mas às vezes tem outra coisa. Como, por exemplo, a escassez também é um bloqueio. É um bloqueio que muita gente tem. Às vezes, a escassez é uma pessoa que às vezes tem muito dinheiro, mas ela é mão de vaca. Ela não consegue gastar, porque ela tem medo de acabar. Eu tenho escassez, mas em outras coisas. Eu tenho escassez, por exemplo, na bateria do celular. É só colocar para carregar, mas eu fico querendo economizar a bateria porque eu não quero que acabe a bateria. Para mim, a bateria tem que durar 1 dia, 2 dias. Isso é bloqueio, é problema. É problema, é mania. E assim, então são outras coisas. Não posso usar muito esse perfume que eu gosto porque logo ele vai acabar. Essa coisa toda desse medo de acabar é escassez. E às vezes não é só sobre o dinheiro. Às vezes a gente que não consegue administrar o dinheiro que a pessoa gasta com qualquer coisa, tem compulsão em compras, isso tudo tem a ver com escassez. Então, assim, são diversos bloqueios. Também dá para falar só sobre o autoconhecimento e sobre esses tipos de bloqueios. Mas são coisas que a gente precisa refletir sempre. Tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que refletir para entender o porquê a gente está pensando aquilo, o porquê que a gente está sentindo aquilo, os porquês de tudo. E através disso, do autoconhecimento, você consegue desenvolver as outras características, os outros pilares da inteligência emocional. Né? Com os aparelhos bons de hoje, né? Eu comprei um com uma bateria super potente. Ele demora para carregar, mas ele tem uma bateria potente. Mas com o tempo, né? Esses aparelhos com data de validade, você compra hoje e logo já acaba, né? Ele começa a ficar ruim, dá um defeito pra você trocar, né? Porque eles adoram isso, ter que trocar. Gente, só me falam que horas são, porque eu não tô vendo aqui o horário, tá? Se alguém puder falar pra mim a hora agora. É exatamente, trauma do outro celular. O celular
Mal ligava, já desligava, né? A tristeza. É trauma, gente, é trauma. Mas então, aí o segundo é um assim, eu acho que é o que mais pega, sabe? Que é o autocontrole. Porque assim, o nosso cérebro adora coisas gostosas. Quem não gosta de coisa gostosa? Me fala aí. Quem gosta de sentir dor? Quem gosta de sofrer? Né? Quem gosta de fazer essas coisas? Ninguém. A gente gosta da dopamina mesmo, que é a química ali, né? A substância do cérebro de prazer. Então a gente gosta de sentir prazer. Ah, tá bom, obrigada, viu? Agora é 8h40, né? Será que a Leandra dormiu ou ela tá aí ainda, coitada? Que era meia-noite e pouco já, né? Se tiver aí, fala aí, tô aqui, tá? Então, quem não gosta, né, de coisas boas? Quem não gosta de sentir prazer? De comer uma comida gostosa, de fazer coisas que gosta, de um lazer? Ah, tá. Que bom que você tá aí. Tô feliz. Então, quem não gosta de sentir esses prazeres, né? Eu gosto muito. Mas nem tudo na nossa vida é coisa boa, né? A gente não dá pra gente só comer aquela comida, aquele lanche, aquela pizza. Não dá só pra gente passar o dia inteiro. Ai, obrigada. Você também é maravilhosa. Não dá pra gente ficar o dia inteiro assistindo filme e assistindo série. A não ser que você crie conteúdo em cima disso, né? Mas eu ainda não criei nada sobre isso. Mas pensei em fazer uma live dando feedback, né, do que eu achei das séries que eu já assisti. Se vocês gostam desse tipo de coisa, fala aí, que eu já pensei em fazer live falando o que eu achei das séries, da minha opinião. Que são lives mais curtas, né, provavelmente. Mas eu falo demais, né, então não sei se daria menos de 1 hora, né. Mas enfim, a gente gosta dessas coisas. E só que isso a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tende a passar dos limites. A gente tende a só fazer aquilo que a gente gosta, entendeu? Bom, pelo menos eu tenho esse problema de sempre querer fazer aquilo que eu gosto, de estar no conforto, do confortável. Fala aí se alguém é diferente de mim, porque eu tenho isso. Então, assim, o autocontrole, ele já serve pra isso, pra gente, além de controlar os nossos impulsos, né? Os nossos sentimentos, pra gente não agir só na emoção, ele também serve pra gente tomar cuidado com os nossos vícios, pra gente não entrar em vícios. E às vezes as pessoas acham que só existe vício em drogas e álcool. E não, não é assim, né? Tem gente que é viciado em jogo, tem gente que e todo tipo de jogo, não só de videogame, mas jogos de azar, qualquer tipo de jogo. Tem pessoas que são viciadas em pornografia, que é outra coisa terrível, que estraga relacionamentos, estraga a sua vida. A pessoa só pensa nisso e a mente dela apodrece, né? E tem também gente que é viciada em comida. Quantas pessoas a gente vê na internet, né, que é viciado em comer fast food, que só come isso. E essas pessoas estão enormes e elas não cuidam da saúde delas, né? Porque elas simplesmente só querem comer, 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 comer e não cuida da saúde. E o que acontece? Quando a pessoa entra no vício, tem um problema. E o problema está relacionado ao emocional. As pessoas, elas comem emoções, elas descontam o que está sentindo em alguma coisa. As pessoas que vão atrás de droga, que vão atrás de... a dopamina, a delícia, né? As pessoas que vão atrás de droga, que vão atrás de bebida, geralmente elas estão com algum problema emocional e eles encontram a solução naquilo, que na verdade não é uma solução. É como se fosse uma anestesia momentânea, um prazer momentâneo, que logo não vai estar ali mais, que dá uma ilusão para a pessoa se ilude, ela acha que aquilo é a solução do problema dela, que aquilo vai trazer o alívio que ela tanto procura. Só que o que acontece? Ela começa a viciar nessa sensação, ela começa a viciar nessa substância, né, álcool, drogas, e aí a hora que ela vê, ela está completamente dependente, com a saúde destruída, né? E a vida também destruída, porque depois que a pessoa entra em vício, ela começa a acabar com a vida dela. Ela se afasta das pessoas, ela começa a viver só pro vício. E o corpo dela vai indo, vai indo, vai indo, e a saúde sempre debilitada, né?
De uma forma ou de outra, a gente tem sérias consequências quando a gente não tem autocontrole. Então, por isso é muito importante a gente ter esse autocontrole. Então, assim, quando a gente tem uma situação que tira a gente do sério, com autoconhecimento, a gente consegue entender, opa, por que eu tô tão brava com isso aqui? E assim, aí você já consegue parar pra pensar. E aí você já vai trazer na consciência o porquê que você tá sentindo aquilo. E aí, em seguida, vem o autocontrole, pra você se controlar e não fazer merda, entendeu? Pra você se controlar e não agir no impulso pra não sofrer consequências. Isso, eu esqueci até de falar, o vício em chocolate, o vício em doces. Geralmente são pessoas também com problemas emocionais, porque elas descontam no doce. Então, assim, tudo que a gente tem em excesso, que a gente é viciado, é porque a gente não tem autocontrole, a gente não consegue controlar as nossas vontades, os nossos impulsos. E é por isso que a inteligência emocional é necessária, pra gente conseguir ter esse controle, entendeu? E aí a gente vai pro terceiro, que é a automotivação. Porque o que acontece? Muita gente também precisa de alguém para motivar elas. Porque acorda sempre desanimado, precisa de uma pessoa para animar, precisa de uma pessoa para motivar. Só que, infelizmente, a gente não pode depender do outro, né? A gente precisa suprir as nossas próprias necessidades. Então, com a automotivação, a gente consegue acordar todos os dias com um porquê, né? A gente tem um porquê. Não sei se vocês estão escutando, a minha mãe tá doida ali na cozinha. Então, ela esqueceu que eu tava fazendo live, certeza. Mas enfim, acontece. Quem sabe faz ao vivo, né? Aquelas. Então, a automotivação é isso, a gente conseguir acordar todos os dias com motivação, tipo, a gente acordar, fazer o melhor que a gente pode, sabe? Ir à luta, sempre atrás dos nossos objetivos, a gente se motivar, ter essa constância, fazer todos os dias aquilo que tem que ser feito. Como, por exemplo, treinar. Eu mesma, eu não gosto de treinar. Só que como eu preciso treinar, eu vou 3 vezes na semana e esses 3 dias são sagrados pra mim. Tanto que essa semana, terça-feira teve feriado, então tava fechada. Se tivesse aberto eu tinha ido de manhã, mas ela tava fechada. E aí eu tive que ir ontem pra poder repor a terça-feira, porque se eu não vou, não dá certo, entendeu? Então assim, é uma automotivação também, você fazer uma coisa que você não é muito fã, que não é muito confortável pra você, só que ao mesmo tempo é uma coisa que é necessária, como o treino é uma coisa necessária pra mim. Trabalhar também, é necessário a gente trabalhar. Às vezes a gente não gosta, mas a gente precisa ir, né? Então a gente tem que ter automotivação pra fazer isso. E outra coisa também que é necessária automotivação são os nossos desafios e nossas novas tarefas. Aquilo que a gente nunca fez. A pessoa que ela não tem automotivação, quando aparece uma tarefa nova que ela nunca fez, o que ela faz? Ela rejeita. Ela já declara que ela não sabe fazer aquilo, que ela não presta pra fazer aquilo e simplesmente não faz. Aquela pessoa, tipo aquele burrinho empacado, que ele empaca ali, fala, não vou fazer, não sei, não sirvo pra isso e pronto. Essa é a pessoa que não tem automotivação. Já a pessoa que tem automotivação, ela vai levar isso como um aprendizado, como uma forma de aprender um novo conhecimento que ela vai adquirir fazendo aquilo. Se ela não sabe, ela vai aprender. E se ela errar, ela vai aprender com aquele erro, não vai repetir aquele erro e vai tentar uma nova forma até conseguir. Então, essa é a pessoa que tem automotivação. E aí nós vamos para o quarto pilar, que é a empatia. Que a Letícia falou já, né, que os psicopatas não têm empatia. Então, é assim, a empatia, ela é essa habilidade de se colocar no lugar do outro. E não só isso, e sim respeitar também o outro, respeitar as opiniões diferentes, respeitar as decisões das pessoas, respeitar suas crenças, tudo. Respeitar a pessoa e não julgar as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas vêm atrás da gente só pra desabafar, ela só quer ser ouvida. E aí ela vai esperando ser abraçada, ser ouvida. E na verdade ela ganha só crítica, julgamento e sai de lá pior, né? E essa questão da empatia é muito séria. E eu falo muito isso na aula que eu dou, né? Pro pessoal.
que hoje em dia tem muita falta de empatia, né? A gente vê aí o que aconteceu com a Isa ontem. É uma falta de empatia, tanto da amante quanto do ex dela, porque ele não teve empatia nenhuma pela Isa e simplesmente fez a canalice que ele fez. E a amante também não teve empatia nenhuma por uma outra mulher, né? Não se colocou no lugar dela como esposa, como namorada, em sofrer esse tipo de traição, né? Que é tão dolorosa. Então esse já é um exemplo. E na internet a gente tem muito isso. Na internet a gente tem todos aqueles juízes, né? Na internet tem muito juiz, tem muita gente dando pitaco nos comentários, criticando aquilo que você faz, falando como que você tem que fazer, que do outro jeito é melhor, falando que você não tem que fazer isso. Tem pessoa dando opinião e exigindo que os outros concordem com ele. Não aceita opinião diferente, principalmente política, né? Hoje em dia tá complicado, as pessoas estão muito individualistas, exatamente. Exatamente, as pessoas estão muito individualistas, elas pensam só nelas, entendeu? Elas não conseguem ter empatia. Elas simplesmente quer que todo mundo aceite ela do jeito que ela é, quer que aceite a opinião dela, quer que aceite a crítica dela, o julgamento dela, como se ela fosse perfeita. A gente vê muita gente que fica na internet aí julgando todo mundo, fala, vai pro inferno, você tá fazendo... Você tá cometendo um pecado que não sei o quê. E ela? Quem é ela pra poder julgar aquela pessoa? Quem é ela pra falar que aquela pessoa vai pro inferno? Às vezes ela mesma vai acordar um dia, tá lá queimando no inferno. Por quê? Porque ficou julgando os outros na internet. Porque fica julgando o pecado do outro e esquece do dele. Tem isso, né? Eu vejo muita gente. E tem pessoas que estão tirando a vida por causa disso também, gente. Esse negócio é sério. Tem gente que sofre tanto hate na internet que tira a própria vida. Tira a própria vida. Porque não aguenta a pressão, não aguenta essa chuva de gente em cima, essa perseguição toda, ela simplesmente não aguenta. Então, com a empatia, a gente consegue se colocar no lugar das pessoas, a gente para de julgar as pessoas e simplesmente respeitar as diferenças, respeitar a pessoa. Cada um tem a sua história, cada um funciona de um jeito, cada um sente de uma forma. Às vezes aquilo que pra você, pra Cintia é uma coisa nada a ver, talvez pra mim é uma coisa que me magoa bastante, entendeu? Cada um sente de uma forma diferente. Entendeu? E através da empatia a gente consegue ter esse olhar, a gente consegue entender como as pessoas funcionam, entendeu? Como aquela pessoa sente, como aquela pessoa é. Ainda mais quando a pessoa já tem depressão e ainda umas pessoas falam o que não deve e acaba pior maneira. E o pior, né, que hoje em dia a maioria das pessoas ou tem depressão, ou tem ansiedade, ou tem os dois. A gente está vivendo numa sociedade muito doente. E é por isso que a inteligência emocional é necessária. Essas pessoas precisam urgentemente conhecer a inteligência emocional e aprender a desenvolver elas. E a empatia, sabe o que é engraçado? Que a gente nasce com elas. Com ela. A gente nasce com ela. Até os 2 anos de idade a gente tem empatia. A criança, ela replica. Tudo que ela vê o outro sentindo, ela acha que é com ela. Se ela vê uma criança chorando, ela vai chorar também. Porque ela acha que é com ela. Então, ou seja, a gente nasce com a empatia. O que acontece é que com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai mudando e perdendo isso. Então, depois da empatia, a gente vai pro último, que é o relacionamento interpessoal, que é o relacionamento com as pessoas, né? A gente começou ali falando no relacionamento com a gente, né? Com autoconhecimento, autocontrole, automotivação. E agora a gente vai com o relacionamento das pessoas. Eu já tinha falado sobre isso. Alguém me falou o horário de novo, por favor? Eu já tinha falado sobre isso em alguns stories, que existem são aptidões sociais, na verdade, né? Aptidões sociais, e tem pessoas que têm aptidões sociais naturalmente. Tem aquela pessoa que tem uma aptidão social que todo mundo quer falar com ela. É aquela pessoa que faz amizade muito fácil, aquela pessoa que as pessoas olham pra ela sem nem conhecer e já tá falando a vida toda. Vocês conhecem alguém assim ou acontece com vocês? Aquela pessoa que as pessoas chegam já
nem conhece, já começa a conversar, já começa a falar da vida dela. Tá, eu comecei, eu acho que era o quê? Umas 8h20. Então ainda tem tempo, né? Não vai fechar na minha cara o negócio, né? Então, assim, sabe aquela pessoa que todo mundo vê e já quer falar sobre a vida dela, já pede conselho? Essa pessoa, ela tem uma aptidão social. Ela tem uma aptidão social que todo mundo gruda nela pra poder falar. É como se fosse tipo um psicólogo, né? Mas um psicólogo gratuito, que todo mundo fala. Alguns professores são assim. Em qual sentido? O professor que chega falando da vida deles? Às vezes é solidão, né? Às vezes são tão solitários que eles ficam ali falando, né? Não sei. Quem sabe? Então, a gente que tem essa aptidão tem que tomar cuidado também, né? Porque às vezes a gente acaba absorvendo muita coisa, absorvendo o problema do outro, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de aptidão. Mas quem tem essa aptidão também pode usar como uma habilidade, né? Isso que é bacana. Uma outra aptidão social é chamada de camaleão, que é uma pessoa que ela consegue analisar as outras. Ela consegue entender como a pessoa é e ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, o que ela tem que falar para agradar essa pessoa. É como se fosse... É estilo psicopata, né? Porque o psicopata, ele também é camaleão. Só que a diferença é que ele não tem sentimento, né? Ele não tem emoção. Mas ele também analisa muito as pessoas para manipular as pessoas. Só que a pessoa que é camaleão não quer dizer que ela é manipuladora. Ela pode ser também. Mas o camaleão é aquela pessoa que consegue se adaptar. Ela geralmente não é ela mesma o tempo todo, entendeu? Ela se adapta. Quando ela vê uma pessoa que é diferente dela e ela sabe como essa pessoa funciona, ela vai se adaptar. É tipo um serviço personalizado para ela poder lidar com essa pessoa, para ela conseguir lidar da melhor forma com essa pessoa. Outros que tem que ter muita aptidão social são os líderes, né? Porque o líder, veja só, o líder ele lida com um monte de gente, um monte de funcionário, um monte de colaborador, um diferente do outro. Então o líder ele tem que conhecer como cada um funciona, como lidar com cada um deles e fazer todos eles que são diferentes um do outro trabalharem em equipe ainda, tudo com o mesmo propósito para fazer a mesma coisa, ter o mesmo resultado. É um negócio assim, né? Uma responsabilidade muito, muito grande. Então, o relacionamento interpessoal é importante para a gente poder entender como cada pessoa funciona e a gente ter um relacionamento melhor com as pessoas. Inclusive dentro de relacionamentos. Porque o que acontece? A gente, às vezes, quando tá dentro de um relacionamento, principalmente amoroso, a gente só vê o nosso lado. Então, muitas vezes a gente discute demais, né? A gente discute muitas vezes por coisa besta. Por quê? Porque pra gente, a gente tá sentindo que é uma coisa séria, mas pra pessoa não é. Vocês já ouviram falar que existem a linguagem de amor? Isso não tá no livro, mas tá em outro livro. Mas eu aprendi que são as linguagens de amor. Nós temos todas, só que tem aquelas que a gente tem mais, que são as principais, as que batem mais forte. Como, por exemplo, tem gente que a linguagem de amor é presente. É uma pessoa que ela adora dar presente para os outros. E, ao mesmo tempo, ela adora receber presente. Ela se sente muito amada quando ela ganha presente. Por isso que ela dá muito presente. Você pode notar, para você saber como que é a linguagem de amor de cada pessoa, é só você notar o que ela faz pelos outros. Porque o que ela faz para os outros é o que ela gostaria que fizesse para ela. Eu acho que eu já vou tomar um pouquinho de água, né? Porque tô falando faz um tempo, eu não tomei água, vou desmaiar aqui. Não tô usando filtro, então o filtro não vai sumir. Pensou que bafão? O filtro sumir nos cílios pra um lado, a boca pro outro. Mas eu estou sem filtro. Só vivendo da luz aqui do... Tempo de qualidade. O seu é esse? Então, aí, ó. A Letícia falou aqui. É tempo de qualidade, palavras de afirmação. Palavras de afirmação é uma das linguagens de amor, né? Que a pessoa tem que falar pra gente. Ai, você é linda, eu te amo. Só falar coisas boas, né? Eu adoro. Pra mim, eu tenho todos. E todos são meus.
aquela pessoa que tá sempre falando, né, o quanto ama a pessoa, o quanto ela é importante, gosta de fazer elogios e gosta de receber elogios também. Gosta dessa coisa verbal. O tempo de qualidade é passar bastante tempo com a pessoa, né? Passar mais tempo com a pessoa. E aí nós temos também eu falei 3 já, né? Presente, palavra de afirmação, tempo de qualidade. Nós temos o quarto, que são atos de serviço, que é aquela pessoa que faz muito pra você, sabe? Ai, aquela que cuida, aquela que tá sempre à sua frente. Ai, tô aqui, fiz pra você. Ai, eu preciso tanto limpar aqui. Ai, deixa que eu limpo. Aquela pessoa que fica fazendo coisas por você. Eu noto muito isso porque tem pessoas que nascem em famílias bem assim diferentes, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático pra vocês. Na minha família, a minha mãe, ela tem os atos de serviço, né? É acordar cedo e fazer uma marmita, é fazer comida pra todo mundo, esse cuidado a minha mãe tem, esse. E a minha mãe também tem, eu acho que a quinta é toque físico, né? Acho que é toque físico, né? Mas eu vou chegar lá. Porque senão minha cabeça vai lá na frente e aí eu não acompanho tudo, né? Respira e calma. E então na minha casa tem essa, né? Na minha casa, os meus pais, eles são muito carinhosos, eles falam muito que me ama, eles falam coisas boas pra mim, e tem também esse ato de serviço, né? E aí eu sou uma pessoa muito assim, eu sou uma pessoa que eu falo muito o que eu sinto, tem as palavras de afirmação. Eu gosto muito de falar que eu amo, eu gosto de elogiar, eu sou muito faladeira, gosto. E eu gosto também de ganhar presente. Eu gosto muito de ganhar presente. Já o meu namorado, ele é uma incógnita. Ele é uma incógnita. Ele não tá assistindo, eu acho. Ele disse que ia assistir, mas eu não sei se ele esqueceu ou aconteceu alguma coisa. Porque a primeira live ele tava aqui só mandando um coraçãozinho. Mas hoje eu acho que ele não tá aí. Que aqui tá contando 3 pessoas, né? Mas eu não sei se ele é uma. Eu acho que ele não é uma das 3, né? Então não sei se ele tá aí. Mas enfim. Ele é uma pessoa que pra mim é uma incógnita, que eu ainda estou aprendendo a lidar com ele. Porque ele é completamente diferente de mim. A família dele é diferente da minha. A família dele já não é uma família assim que fala muito que ama, que tem esses negócios de toque. A família dele, a linguagem que eu percebo deles é esse ato de serviço. É cuidar quando tá doente, já ir atrás de um remédio, se preocupar com a pessoa, fazer uma comida, agradar a pessoa assim com atos, né? Atos de serviço. Tem muita gente que tem isso, né? Então, assim, é outra coisa que entra também a questão do autoconhecimento. Se alguém puder passar a hora pra mim de novo. Eu pedindo hora o tempo todo, porque eu não tenho aqui, tem relógio aqui. Então, a questão do autoconhecimento também a gente aprende muito em relação a isso. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, aquela pessoa ali ela é muito fria. Mas não é que ela é fria. Se você puxar a família, como foi a criação dele, a educação dele, você entende que aquela pessoa não é que ela é fria, é que a forma de amar dessa pessoa, a linguagem de amor dela é diferente. Então, por isso que dentro de relacionamentos a gente tem que entender. Tá, é 9:01, eu comecei 8:16, né? Acho que vai dar tempo, assim. Uns 10, 15 minutinhos. Leandra tá acordada ainda? Ou já dormiu? Enfim. Então, a gente tem que ver a linguagem de amor das pessoas, porque é através disso que a gente vai entender como ela funciona. E melhora o relacionamento, porque aí você sabe como a pessoa funciona, você não vai ficar esperando algo diferente dela. Porque as mulheres, geralmente, eu tiro muito por mim, né? Tem a mania de ficar esperando. A gente fica muito no pensamento, né? Porque a gente vê muita série, né? Muito dorama. Aí a gente vê os caras fazendo as coisas, a gente acha que na vida real os homens vão fazer. Ah, ele vai me dar um presente, aquele presente que eu queria. Ele vai notar que eu quero aquele negocinho
e ele vai me dar. Não é assim. Não é assim, gente. O homem, a gente tem que desenhar pra eles o que a gente quer. Claro que tem suas exceções, né? Tem aquele cara que é romântico, que ele analisa bem o que a mulher gosta e vai lá e faz uma coisa diferente. Mas geralmente os homens, eles são muito práticos e eles não têm esse negócio de perceber as coisas. É igual eu falei pra vocês, a pessoa que tem alexithymia. Não sei de nada. Para que você é viciado em dorama também. Assume aí o seu vício, tá? Que você é viciado em dorama, que eu sei. Você falou isso hoje pra mim. Então, a pessoa que tem alexithymia, ela não consegue identificar sentimentos. Então, assim, ele não identifica o sentimento dele, ou seja, ele não consegue ter um autoconhecimento completo, porque ele não consegue entender o sentimento que ele tá sentindo. Ele não sabe, ele não consegue entender qual sentimento ele tá sentindo, ele não sabe verbalizar aquilo que ele tá sentindo. Pesado? E aí, ele não consegue entender outra pessoa. Então, imagina um cara desse casado. Lá tinha exemplos, viu? No livro conta histórias de pessoas que têm essa doença. Imagina. Ah, eu não sei por que ela tá chorando. Não entendo. E a mulher chorando porque queria passar mais tempo com ele. Coisas assim, entendeu? Ou que, eu que tava esperando um presente de aniversário. E eles não entendem. Eles simplesmente não entendem. Porque se eles não entendem o próprio sentimento, eles não vão entender o sentimento da outra pessoa. Que seria empatia. Ele não consegue ter empatia, ele não consegue entender o sentimento da outra pessoa. Porque ele não entende nem o dele. Ele não sabe. Então, a gente dentro do relacionamento, a gente tem essa mania. A gente fica bravo e não fala. Aí, que foi? Nada. Tá lá. Nada. Não é assim. Infelizmente, a gente tem que verbalizar. A gente tem que falar acho que sou esse tipo aí. Qual deles que não consegue entender sentimento? Explica mais aí, Cíntia, pra eu entender qual tipo que é, porque eu falei tanta coisa que a gente já comenta. Que aproveita que esses são os últimos minutos, né? E aí, dentro do relacionamento, a gente tem que falar. Às vezes eu mando pro meu namorado Reels, que eu vejo Reels de coisas que eu lembro da gente, que eu lembro dele. E aí eu mando. Esses dias eu mandei um da moça que atende, que vai ligar pra pessoa. E aí ele fala alô, né? E ela, eu vou desligar. Eu vou desligar de novo e você vai me responder do jeito certo. Assim, eu não sou suas amiguinhas. Não sou seus amigos. Como é que você fala alô pra mim? Aí ela desliga. E a hora que liga de novo, ele fala, oi, meu amor, como que você tá? Entendeu? Aí eu mando pra ele. Ele, então eu vou começar a fazer isso. Assim, então, no caso dele, eu tenho que explicar tudo certinho. E às vezes isso é meio chato. Isso que não verbaliza. Não, mas assim, você não consegue entender seu sentimento, tipo, o que você tá sentindo. Mas se você só tem dificuldade em falar pra pessoa o que você tá sentindo, tipo assim, você ama a pessoa, mas você tem dificuldade em descrever o que você sente por ela. Se for só isso, é que a sua linguagem de amor não é palavras de afirmação. A sua linguagem de amor, às vezes, é outra. Por isso que você não consegue verbalizar. O Eduardo também tem essa dificuldade. Ele verbaliza, mas não é sempre. São momentos específicos que ele fala. Então, assim, já é uma coisa que eu não posso esperar dele. Eu entendo, só não consigo falar. Então, no seu caso, não é que você tem alexithymia, né? Você não tem. Você só não consegue verbalizar porque a sua linguagem de amor é diferente. Talvez a sua linguagem de amor seja um ato de serviço, que seja fazer coisas pelas pessoas. Talvez o seu seja tempo de qualidade, passar tempo com aquela pessoa. Eu acho que esses dois são mais a ver com você, por eu te conhecer. Não sei se você gosta muito de toque físico. Eu gosto de toque físico. Só que são de pessoas específicas. Mas tem gente que gosta bastante de toque físico também, né? Então, gente, dentro do relacionamento é muito difícil, porque a gente precisa entender a outra pessoa, como que ela funciona, entender qual que é a linguagem de amor dela, pra gente não ficar criando expectativa e brigando por coisa besta, e nem cobrando uma coisa que a gente nunca vai ter. Porque a gente tem muito problema com expectativa, a gente fica sempre esperando mais do outro. Tô vendo se tem mais algum comentário. A gente sempre fica esperando mais do outro, né? Então, gente, se chegar 9h15, me avisa, tá? Pra eu finalizar a live. Então, assim, outra coisa que pra eu falar agora rapidinho, que é o que eu queria compartilhar com vocês, é que existem escolas
É, e não toda hora. Então, porque o toque físico não é a sua linguagem de amor mais predominante. Você tem, mas só um pouquinho. Então, assim, a inteligência emocional, ela deveria ser uma matéria de escola, entendeu? Deveria ser uma matéria ensinada desde criança. Porque você já pensou uma criança aprender desde o começo a lidar com as suas emoções, a aprender quais são as suas aptidões? Ia mudar completamente a história. Fiz material de apoio sobre isso para ajudar uma paciente para relacionar melhor no casamento. Pois é, isso é muito interessante. Viu, gente? Se vocês também quiserem aí uma consulta com a Letícia, tá? Ela é psicóloga das boas, tá? E isso é muito interessante. É bom fazer isso porque ajuda mesmo você a ter um relacionamento melhor com a pessoa que você tá. Porque muitas vezes a falta da comunicação, a falta de entender o outro é o que faz o relacionamento não dar certo, porque briga demais, né? E às vezes a gente só aprende isso na prática, né? Tem que ter muito amor envolvido para poder dar certo. Então, assim, nas escolas, tá, tem algumas escolas nos Estados Unidos que tem isso, né? A criança, desde cedo, ela já aprende a lidar com os seus sentimentos. E também tem algumas escolas que eles analisam a criança, quais são as aptidões que aquela criança tem. E quando eles descobrem qual que é a aptidão que aquela criança tem, eles começam a trabalhar em cima disso. Por exemplo, uma criança que ela tem um dom para arte, para área artística, eles já vão investir nela desde ali, eles já vão levar ela mais para esse lado, para ela desenvolver essa habilidade que ela já tem, esse talento natural que ela já tem, para que no futuro, quando ela já estiver saindo da escola, indo atrás da sua profissão, ela já tenha ali desenvolvido a habilidade dela. Eu acho isso que é uma das coisas mais importantes, porque a gente fica perdido, né? Chega na adolescência, a gente não sabe o que fazer, a gente acha que só tem a faculdade de direito, engenharia e psicologia, e aí a gente só segue aquelas coisas, né? Mas quando tem esse tipo de educação dentro da escola desde criança, a gente já começa desde criança a desenvolver nossas habilidades. Porque igual a Letícia falou lá no começo, por isso que muitas vezes a gente é visto como burro na escola, porque ele só analisa a gente com uma inteligência só, que é a do QI. E não é assim que funciona, entendeu? Não é assim que funciona. Então essas escolas, elas fazem um trabalho muito legal que eu queria que existisse em todas as escolas e queria que tivesse existido na minha época, porque às vezes eu teria desenvolvido minhas habilidades lá no começo e não teria passado por tantas coisas que eu passei, né? Por tantos processos que eu passei, que eu ainda passo. Antes, se isso existisse, eu não passaria por isso. E a outra coisa também que eles ensinam, além de investir nas suas aptidões naturais, né, nas suas habilidades, eles ensinam a inteligência emocional. Então, desde criança, eles vão ensinando, né, vai passando matéria por matéria. Então, eles começam aos poucos, né, de acordo com aquilo que a criança entende. Então, ela começa já a entender o que é sentimento, o que é emoção, eles conseguem entender como que cada emoção eles conseguem dar nome para as emoções, e com o tempo eles já vão crescendo, de uma forma natural, né? Eles já estão ali acostumados com isso. Então eles crescem já tendo essa inteligência emocional. E aí, consequentemente, eles se tornam filhos melhores, filhos melhores, alunos melhores, trabalhadores melhores, pais melhores, entendeu? E marido, mulher melhor. Por quê? Porque eles desenvolveram a inteligência emocional, conseguiram lidar consigo mesmo e aprenderam a lidar também com as pessoas, entendeu? Até mesmo eu vi que até gravidez na adolescência poderia ser evitada com o ensino de inteligência emocional. Até estupro de crianças, né? Porque as crianças, se elas aprendem sobre inteligência emocional, elas conseguem fugir. Elas conseguem, assim, entender. Elas entendem que aquilo tá errado. Elas conseguem identificar pelo rosto da pessoa, pela expressão, né? Expressão facial, pela fala, que aquilo não é normal, que aquilo é estranho, que aquilo não é certo. Então eles conseguem falar não.
e conseguem também contar pra alguém. Quando eles têm essa inteligência emocional, eles conseguem contar pra alguém, conseguem dizer não. É claro que às vezes quando diz não, mesmo assim acontece, né? Porque não tem, a criança ela não tem a mesma força que um adulto, e muitas vezes adultos também sofrem estupro, né? Não tem como a gente, mesmo falando não, a gente sofre estupro. Só que no caso ali as crianças saberiam falar, porque o que acontece? Muitas crianças não sabem. Muitas crianças acham que ela tem que fazer aquilo, acha que é certo, ou só porque é um adulto que tá falando ela tem que fazer. Isso é muito sério. Então a inteligência emocional é uma das habilidades, das matérias que deveriam ser ensinadas na escola desde criança, porque as coisas seriam completamente diferentes do que são hoje. E isso é comprovado dentro do livro. Então, se vocês quiserem adquirir o livro, vocês podem mandar uma mensagem para mim depois, que eu mando para vocês o link do livro, onde vocês podem comprar. Se vocês quiserem ver a capa dele também, é só vocês entrarem lá no meu perfil, que é o último livro que eu postei, que eu falei que eu tinha terminado de ler. Ele é recente. Ele tem uma capa azul. Ele é comprido, mas ele é excelente, ele tem muito conhecimento, principalmente eu acho assim, não vou nem falar que tem um tipo de pessoa específico para ler esse livro, porque eu acho que todo mundo precisa ler esse livro. Eu acho que todo mundo precisa. Desde a pessoa que trabalha nessa área, né, de desenvolvimento humano, de inteligência emocional, essas coisas, como também pra gente, porque a gente precisa ter. Então, através desse livro, a gente aprende o que é, a gente consegue entender mais, né? E a gente, ao mesmo tempo, aprende a desenvolver isso no nosso dia a dia. E... que horas são? Vocês querem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre inteligência emocional? Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Tô aqui pra vocês, nesse momento. Que esse livro, ele tem muita coisa, gente, assim, não dá mesmo pra eu falar sobre tudo. Então eu falei assim, por alto, né, um resumo, porque ele é grandinho, né, eu levei 6 meses praticamente pra ler ele. Eu comecei em dezembro e eu acabei recentemente, né, acho que umas 2 semanas. Foi em junho, né, porque julho entrou e já tinha terminado. Já deu 9h15? Bom, então, quem quiser comentar alguma coisa, agora é a hora, tá? Comentem se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu tinha falado de fazer lives falando sobre o que eu achei de séries. Vocês acham que seria um conteúdo interessante? Vocês assistiriam? Ai, obrigada. Vocês acham que seria legal? Porque eu pensei nisso hoje, porque eu quero fazer mais lives, né? E essa é a minha segunda live. Na verdade, já era pra eu ter feito essa live bem antes e eu não fiz, né? E eu fiquei, né, procrastinando pra fazer essa live, porque eu queria fazer na quinta, toda quinta-feira, chegava toda quinta-feira, tinha alguma coisa pra eu fazer e eu não ia, né? Então, como nessa quinta não deu, eu falei, vou fazer na sexta, então acabou. Sim, Cíntia, sim. Então, eu vou começar a fazer isso. Eu assisti já muitas séries, né? Parabéns. Ai, obrigada. Então, seria bacana debater, né? Então, assim, eu acho que eu vou começar a fazer. Porque eu tô buscando alguns conteúdos pra fazer mais lives. Talvez eu faça aí umas lives semanais pra gente falar sobre isso, né? Porque, assim, eu leio livros e assisto filmes e séries, né? E eu já assisti muita série. Já assisti muita série hoje em dia, assim, não tô vendo mais tanto, mas já assisti muita série. Esse tempo eu parei pra pensar, são tantas. São muitas, sabe? Eu não consigo nem falar pra vocês quantas eu já assisti. E eu achei que seria interessante eu comentar o que eu achei de cada uma. E aí, se alguém que estiver assistindo também já assistiu, comentar, entendeu? E aí me avisar também, se caso não assistiu e quer assistir, pra eu não dar spoiler, né? Porque não é legal levar um spoiler. Mas então, gente, pra finalizar, eu vou fazer, né? Vou ver aí mais lives pra eu fazer, pra movimentar mais o meu Instagram, né? Porque live é muito importante pra gente fazer. E eu precisava fazer essa live aqui pra eu compartilhar com vocês o conhecimento do livro, né? E aqui já tá com a contagem regressiva. Então, muito obrigada por vocês terem tirado um tempo pra me ouvir, porque esse livro realmente é muito interessante. Inteligência emocional é importante. Se vocês
quiserem, eu falo qual livro é, mando pra vocês lerem, tá? Então, muito obrigada pelo tempo que vocês tiraram pra poder vir aqui me ouvir, tá? Então, um beijo pra vocês e até a próxima live. Tchau!